O chamado Estado Paralelo, ou Deep State, já controla tanto o Brasil a ponto dos ministros da Suprema Corte poderem fazer afirmações públicas que, no mínimo, deveria chocar a opinião pública, deveria chocar os outros poderes da República e deveria também haver ali uma espécie de uma contraofensiva para barrar esse ativismo da Suprema Corte. Mas eles estão tão seguros de si mesmo e do poder que têm que podem fazer afirmações como várias que já foram ditas pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro Barroso e agora, por último, pelo Gilmar Mendes. E é essa fala do Gilmar Mendes, em especial, que nós vamos fazer uma consideração no nosso vídeo de hoje. E, como sempre, você é o meu convidado especial. Bem, para você que não me conhece, meu nome é Adalex Góes, eu sou um jornalista independente que transformo notícias e informações em opinião com um único propósito: ajudar você que está do outro lado a ter uma visão mais ampla de tudo o que está acontecendo e sair dessa bolha que eles nos enfiaram. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer uma consideração de uma frase que é muito profunda, sintomática, mas para variar, a imprensa deixou passar em branco, porque se for para fazer a análise correta, dá muito pano para as mangas. E é isso que nós vamos fazer e eu gostaria de chamar a tua atenção. Preste muita atenção nessa fala do ministro Gilmar Mendes num evento em que ele participou junto com o Rodrigo Pacheco, que foi capitaneado ali, ancorado pelo jornalista William Vac. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. De novo, Milan Kundera. Vamos travar a luta contra o poder absoluto. Mas vamos travar a luta contra o esquecimento, a memória contra o esquecimento. Vamos resgatar isso. Isso é fundamental. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. E aqui está um ator que chama essa reforma também de sua. A fala bonita, as frases bem colocadas e as palavras, e a falta de modéstia no final do ministro Gilmar Mendes, na verdade é sintomática. Elas mostram como o Brasil hoje, de fato, está sob a tutela da Suprema Corte, dos ministros da Suprema Corte. Eles enxergam em si mesmos um poder e uma importância que não deveriam ter, mas que assumiram esse poder. Em vários momentos, o ministro Barroso e o ministro Alexandre de Moraes disseram que a Suprema Corte ela entrou num vácuo pela incompetência, pela omissão do poder legislativo. E então ela se anabolizou, se tornou gigantesca e assumiu papéis em que não deveria assumir. Um deles, retratado nessa fala específica do ministro Gilmar Mendes, é profunda e merece muito que a gente faça algumas ligações e que a gente abra esses tentáculos para nós compreendermos. Segundo o ministro Gilmar Mendes, se o Lula é presidente hoje, isso se deveu à Suprema Corte. Essa fala não é minha. Você acabou de ouvir um ministro da Suprema Corte, num evento fora do Brasil, dizer isso em alto e bom som. Não há dificuldade alguma em entender a fala e a frase do ministro Gilmar Mendes. Sim, naquele momento, a Lava Jato estava crescendo muito, estava ganhando muita força. E por conta de todo aquele poder, todo aquele poderio construído por procuradores, juízes e que tinham a representação, naquele momento, do juiz Sérgio Moro, a Lava Jato estava tirando as forças, tirando o poder da política, colocando muita gente criminosa, os chamados golpistas, criminosos de colarinho branco, na cadeia. Algo inédito nesse país. É preciso que se faça as ressalvas corretas e claras. A Lava Jato colocou na prisão bandidos que jamais, no passado, seriam presos.
Mas quem soltou esses bandidos? Quem soltou esses criminosos? Inclusive o próprio Lula? Sim, foi a Suprema Corte. E a fala do ministro Gilmar Mendes deve ser compreendida assim: se o sistema voltou a funcionar como sempre funcionou, com a engrenagem como era no passado, isso se deu à ação, à intervenção da Suprema Corte, e ele disse que ele foi um dos principais atores nesse movimento. Ou seja, não há espaço para uma lavagem geral nesses bandidos de colarinho branco, porque os poderes se protegem. E quando você começa a perceber que havia um movimento ali, que era o movimento da Lava Jato, e esse movimento começou a pegar um aqui, outro acolá, levar essas pessoas para a prisão, e inclusive o Lula. Imagine um presidente, e esse foi o primeiro presidente que foi preso, e preso por corrupção. Isso é algo impensável no Brasil. Mas o sistema se organizou novamente e, tendo como protagonistas os ministros da Suprema Corte, Lula foi solto. E aí ele foi estendido a ele a possibilidade de concorrer à eleição como candidato a presidente. E todas aquelas manobras tomadas pelo TSE, em especial como protagonista nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes, as coisas ficaram tremendamente facilitadas. Imagine você ter um jogo em que o seu time vai jogar naturalmente a final da Copa e o juiz vai lá e qualquer coisinha apita a penalidade contra o seu time. E aí ele começa a expulsar todos os seus jogadores e resta apenas o goleiro. E você tem então 11 jogadores jogando contra um goleiro. Qual será o resultado desse jogo? Aí depois se diz, não, mas esse é o jogo da democracia. Essas pessoas foram expulsas do jogo porque existe a prerrogativa do cartão vermelho que pode penalizar essas pessoas. Sim, existe a prerrogativa do cartão vermelho. Mas não naquele entendimento e com aquele julgamento. Que foi o que o ministro Alexandre de Moraes fez. Sim, ele usou os dispositivos da lei para tomar algumas ações. O grande problema é o entendimento que teve o Alexandre de Moraes e outros ministros do TSE. Veja o que o TSE está fazendo hoje. O TSE virou uma espécie de uma polícia que persegue os opositores. Quer dizer, não se encontra no TSE um órgão que inspire confiança, como a própria Suprema Corte não inspira confiança nesse país. É simples. E não tenha pura e simplesmente a minha palavra como referência. Faça uma pesquisa séria, vá às ruas. Veja como a população encara os ministros da Suprema Corte. Ah, não precisa de pesquisa? É só os ministros da Suprema Corte irem num restaurante? Ah, mas e se for fora do Brasil? Bem, vocês já viram várias situações em que o próprio ministro Alexandre de Moraes, o Barroso e outros mais, aliás, foi numa dessas que ficou uma frase célebre do Barroso, né? O famoso perdeu mané. Pois é, o perdeu mané nasceu dessa saída fora do Brasil, se eu não me engano, nos Estados Unidos, em que os ministros foram lá, né, participar de um evento, e aí a população mostrou todo o seu carinho para com os ministros da Suprema Corte fora do Brasil. Agora, Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e muitos outros, é simples. É só vocês passearem pelas ruas do Brasil. Qualquer lugar. Escolha o lugar. Vá a um restaurante qualquer. Veja como a população reconhece, encara vocês. Ah, mas a população, como disse o próprio, novamente citando aqui o Barroso, que a internet deu voz aos idiotas, aos estúpidos. E as ruas, Barroso? E nas ruas? Não é só a internet. Então vá às ruas. E o que é que as ruas comprovam? Você vê que a situação está tão complicada nesse país. Inclusive, quero parabenizar aqui o jornalista Christian, da revista Oeste. Veja se vocês conseguem enxergar aí, mas eu vou ler para facilitar. Diz aqui, ó. A advogada Priscila Carnaúba, mulher do senador Randolfo Rodrigues, trabalha como assessora comissionada no gabinete da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal.
Embora não haja detalhes sobre o salário de Priscila, sabe-se que auxiliares de Carmen ganham entre 10 e 30 mil reais. A mulher de Randolph Rodrigues foi nomeada em setembro desse ano, um mês depois, veja só, de o congressista ir ao apartamento de Carmen em Belo Horizonte. A magistrada, inclusive, recebeu convite para comparecer ao casamento de Randolph Rodrigues e Priscila em julho. Essa informação foi trazida pelo jornalista da revista Oeste, o Christian Costa, e merece muito aqui que a gente também faça alguns comentários. Em um país sério, como é que seria encarado isso? Primeiro, a visita de um senador da República na casa de um ministro da Suprema Corte, que toma decisões, inclusive do próprio ministro e também de vários dos seus amigos e de pessoas do seu círculo. Agora, como é que se deve encarar uma visita desse senador com pouco tempo depois, sua esposa então é nomeada como assessora dessa juíza, né, nesse caso de uma ministra aí da Suprema Corte brasileira. No Brasil as coisas realmente são muito estranhas. É tão estranho isso que o fato de um jornalista independente como eu questionar esse tipo de coisa no Brasil de hoje é até perigoso. Não se pode mais questionar, né, a chegada de esse novo entendimento que esses ministros da Suprema Corte têm tido sobre a lei é um entendimento em que eles estão cesseando, eles estão cortando, eles estão tirando a liberdade de você raciocinar e, consequentemente, estão tirando a liberdade de você também pensar. Porque as pessoas começam a ficar limitadas, já que não podem se expressar, aí eu também não vou pensar. Se você não vai pensar, você não vai encontrar ali os erros que são tão comuns na chamada República Brasileira. E assim segue caminhando a humanidade. Mais claro do que isso, impossível. É assim que os poderes voltaram a ter a sua harmonia. Durante a época do presidente Jair Bolsonaro, essa harmonia foi quebrada. Hoje não. Hoje o amor venceu e nós temos a Suprema Corte, temos o Poder Legislativo e o Poder Executivo trabalhando em sincronia. Todos eles trabalhando para o mesmo propósito. Você arrisca em dizer qual é esse propósito? Adalex Góes e até o próximo vídeo. Até logo mais.